Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 17 de abril de 2025. Vamos ao destaque do dia: proteção aos animais. O governo federal lança o Propatinhas, programa que trata do manejo ético de cães e gatos. E também o Simpatinhas, sistema que vai oferecer um cadastro gratuito e voluntário dos animais domésticos para evitar perdas e o abandono deles. Cleide Lopes. Os tutores cadastrados no Simpatinhas também terão acesso a informações sobre campanhas públicas de castração, vacinação e chipagem em sua região. E você vai ouvir também feriado prolongado. E a Polícia Rodoviária Federal já começou a Operação Semana Santa em Tiradentes. O foco é aumentar a fiscalização nas rodovias federais para a direção perigosa e o uso de álcool pelos motoristas. E ainda, Ministério de Minas e Energia endurece punições para empresas que fraudam combustíveis, em especial biodiesel. Entre as medidas estão a possibilidade de suspensão das atividades de comercialização e importação, além da aplicação de multas que podem chegar a 500 milhões de reais. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta. Uma espécie de RG para seu cachorro ou gato. E assim garantir que ele possa ser localizado em caso de perda e levar informações sobre campanhas públicas de castração, vacinação e microchipagem em sua região. Essa é a proposta do Propatinhas, Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, lançado hoje pelo governo federal. E também do Simpatinhas, sistema que oferece o cadastro voluntário e gratuito dos animais. O combate ao abandono e aos maus tratos também será mais eficiente com o novo programa. O Brasil tem uma população significativa de cães e gatos abandonados por seus donos. Para se ter uma ideia, em 2023 foram soltos pelas ruas do país quase 185 mil animais, segundo o Instituto Pet Brasil. Ter um bichinho de estimação requer responsabilidade e cuidado, como lembra a veterinária e resgatadora de animais Renata Mascarenhas. Ele precisa ser alimentado, ele precisa de cuidados especiais, dependendo de cada espécie. Você tem que estar consciente e preparado que um animal de estimação não é um bichinho de pelúcia. Nós estamos lidando com vidas. Para incentivar a guarda responsável e o combate ao abandono, o governo federal lançou o Propatinhas, Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Entre as ações do programa está o Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, conhecido como Simpatinhas. A adesão será voluntária e totalmente gratuita. O Cadastro Nacional de Animais Domésticos será um banco de dados referente a tutores e animais, como explica a diretora de Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Vanessa Negrini. Tutores vão poder registrar gratuitamente seus cães e gatos e gerar um RG animal, que é um número de identificação único que acompanhará o animal por toda a vida. A carteirinha traz um QR Code que pode ser fixado na coleirinha e vai permitir que o tutor seja localizado em caso de perda. A psicóloga Aline Medeiros resgatou a cachorra Narcisa das ruas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, há 8 anos. Ela acredita que com as medidas lançadas hoje, o número de animais abandonados no país vai diminuir. Porque agora também fica mais difícil de alguém abandonar, porque vão encontrar o cãozinho, vai ter o registro dele, vão saber quem abandonou, né? Tem a possibilidade de quem abandonou ser punido. Os tutores cadastrados no Simpatinhas também terão acesso a informações sobre campanhas públicas de castração, vacinação e chipagem em sua região. O cadastro também vai permitir ao governo federal elaborar políticas públicas de cuidado e bem-estar animal. É o que garante a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. A gente só consegue proteger adequadamente aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, não sabe a quantidade,
a qualidade de vida que esses animais estão submetidos, não tem como ter política pública eficiente. E política pública precisa ser feita com base em evidência. E as evidências virão a partir desse cadastro. Tutores de baixa renda estão entre os grupos prioritários para ações de castração e microchipagem promovidas pelo Propatinhas. A proposta é garantir que a proteção e o cuidado com os animais estejam acessíveis a todos. O acesso ao sistema será realizado pelo endereço simpatinhas.mma.gov.br, utilizando o login do gov.br. Reportagem Cleide Lopes. Punição mais dura no combate a fraudes no setor de combustíveis. O Ministério de Minas e Energia publicou o decreto que fortalece a Política Nacional de Biocombustíveis, a chamada Renova Bio. As novas regras ampliam a capacidade de identificar, punir e coibir fraudes na mistura do biodiesel ao diesel, fraudes que impactam diretamente o consumidor. A medida é para coibir fraudes no setor de combustíveis, fortalecer a fiscalização e garantir o cumprimento das metas de descarbonização. Entre as novas punições previstas estão a suspensão das atividades de comercialização e importação para empresas inadimplentes, além da aplicação de multas que podem chegar a R$500 milhões. Distribuidoras que descumprirem as metas terão seus nomes enviados a órgãos como IBAMA, Advocacia Geral da União e Ministério Público Federal. O decreto também amplia a proteção aos produtores de biomassa. Caso não recebam sua participação devida, os produtores de biocombustíveis podem ser penalizados, inclusive com restrição na emissão de novos créditos de descarbonização. Biomassa de origem inadimplente será excluída do cálculo desses créditos. A medida reforça o combate à cadeia ilegal de combustíveis e protege tanto o consumidor quanto o esforço nacional por sustentabilidade. Em Brasília, Claudimário Carvalho. O protagonismo do Brasil na promoção da segurança alimentar global foi destacado hoje pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Ele esteve reunido com ministros da Agricultura do BRICS, Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global, que é formado por 11 países, entre eles Rússia, Índia, China e África do Sul. As nações firmaram compromissos para restaurar terras degradadas, valorizar a agricultura familiar e ampliar o comércio sustentável. Os países do BRICS, Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global, ocupam posição estratégica na segurança alimentar do planeta, com 30% das terras agrícolas do mundo e aproximadamente 50% da população mundial. E o Brasil lidera os países do grupo pelo exemplo de desenvolvimento aliado à sustentabilidade, na avaliação do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. O Brasil é um dos pouquíssimos, raríssimos países do mundo que não tem gripe aviária no seu plantel comercial. Garante a segurança alimentar e fornecimento na cadeia de frango para a imensa maioria dos países mundiais. Estamos chegando à eminência de ter o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal como um país livre de febre aftosa sem vacinação. Além disso, programas de recuperação de áreas degradadas, mostrando que é possível ter segurança alimentar sem agredir o meio ambiente, sem avançar sobre a floresta em pé. Outro destaque mencionado pelo ministro Carlos Fávaro é o Programa Nacional de Rastreabilidade, lançado no ano passado para acompanhar os animais do nascimento ao abate e dar segurança ao comprador de qualquer parte do mundo. E a plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, que reúne políticas públicas, cadastros e informações para auxiliar os produtores a atuarem segundo as exigências do mercado. Somadas a essas boas práticas, o Brasil também possui área e tecnologia para conquistar novos mercados. De acordo com Fávaro, o país poderá ocupar o espaço aberto com a não habilitação pela China de quase 400 plantas frigoríficas americanas no comércio de carne bovina. É um dos pouquíssimos, talvez único país do mundo que tem a potencialidade de expandir, no mínimo, 40 milhões de hectares de áreas em estado de degradação e incorporá-las ao sistema produtivo com alta tecnologia. Só para você ter uma noção,
A cada ano a gente incorpora o tamanho da área produtiva do Uruguai. Então, gradativamente, o Brasil será a segurança alimentar, não só para a China, mas para todos os países do mundo. As declarações foram feitas durante encontro dos representantes dos 11 países que compõem os BRICS em Brasília. Eles estiveram reunidos para debater ações conjuntas de enfrentamento aos desafios agrícolas globais. As nações reafirmaram o compromisso com a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançaram uma parceria para a restauração de áreas degradadas e avançaram nas discussões sobre igualdade de gênero, fortalecimento da pesca e da agricultura familiar e a facilitação do comércio sustentável entre os países. Reportagem Natália Kozlik. Você já ouviu falar em rastreabilidade de alimentos? É um sistema que permite acompanhar todos os caminhos percorridos pelo produto até chegar à mesa do consumidor. Por meio de um código que vem na embalagem, o QR Code, é possível saber todo o processo, onde o alimento foi plantado e todas as etapas que foram feitas até chegar ao supermercado. É como acontece hoje com uma encomenda dos Correios, por exemplo, que é possível rastrear até o recebimento em casa. Esse sistema é desenvolvido em parceria com a Embrapa e vem sendo cada vez mais adotado pela indústria. Ele garante a procedência e a qualidade da compra. Você sabe a origem dos produtos que chegam à sua mesa? No Brasil, algumas marcas de alimentos já permitem ao consumidor pesquisar facilmente todas as informações da cadeia produtiva de itens como arroz, açúcar mascavo, frutas, legumes e frango. Natália Xavier é supervisora de qualidade de uma empresa de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que produz e exporta arroz. Ela diz que dar ao consumidor a possibilidade de rastrear todo o caminho que os grãos fazem do campo até a mesa aumentou a confiança na marca. A gente tem encontrado uma procura bem maior dos clientes, principalmente nos nossos varejistas que já vêm trabalhando com a gente, né? Eles viram que aumentou a venda desse produto. Então, a gente vê que o pessoal está mais preocupado em comprar um alimento com segurança alimentar. Para ter acesso às informações do produto, basta apontar a câmera de um celular para ler o QR Code que vem na embalagem. Por lá, é possível saber de onde vem o alimento, qual foi o processo produtivo e as certificações de qualidade. Para o presidente do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Mauro Oliveira, essas informações trazem mais confiança para o consumidor. Essa rastreabilidade é um instrumento que nos permite acessar informações para melhorar a gestão. Então isso é fundamental para o consumidor também saber como o que vem consumindo, né, se alimentando, como também para os órgãos da política pública que precisam acompanhar o andamento dessas espécies. O pesquisador da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Alexandre de Castro, explica que a Embrapa tem trabalhado em diversos projetos piloto que usam esse sistema de armazenamento de informações. À medida que aquela informação é inserida pela indústria, ela não pode mais alterar. Quer dizer, a gente garante ali, com essa ferramenta, a integridade, ou seja, a imutabilidade, né? A partir dessa imutabilidade, é possível que se realize processo de auditoria com mais segurança. Recentemente, um novo produto passou a contar com a rastreabilidade, o atum. Um projeto piloto vai rastrear toda a cadeia produtiva do pescado, da origem até o consumidor. Para o representante do Sindipesca do Rio Grande do Norte, Arimar França, a rastreabilidade vai agregar valor ao produto que chega ao mercado nacional e internacional. Nós não vendemos quilos ou toneladas, nós vendemos peças. Então, cada peixe tem seu DNA, cada peixe tem sua particularidade e são peixes de pesca extrativa, não é cultivo. Então, essa rastreabilidade é importante para mostrar ao consumidor final a qualidade em toda a cadeia produtiva. Hoje o mundo gira em torno de sustentabilidade. É o que a gente vem buscar para poder competir com outros países em mercados exigentes como Europa, Estados Unidos, Japão e Ásia. O projeto de rastreabilidade eletrônica dos atuns será desenvolvido em uma parceria da Embrapa, que é responsável pelo Sistema Brasileiro de Agrorastreabilidade, com o Instituto Chico Mendes. Reportagem Graciele Bittencourt.
Os 4 dias do feriado da Semana Santa em Tiradentes devem ter um aumento de 60% no número de viagens interestaduais de ônibus. É o que aponta a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestres de Passageiros. De acordo com a entidade, empresas do setor planejam a oferta de ônibus extras no período de 18 a 21 de abril. E com o aumento de veículos nas rodovias, aumenta também a fiscalização. Quem vai pegar a estrada nesse feriado deve estar atento aos alertas da Polícia Rodoviária Federal. Cuidado com a segurança e atenção às leis de trânsito. A Operação Semana Santa já começou, com foco no excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas e uso de álcool pelos motoristas. Mais segurança para quem vai pegar a estrada no feriado. Esse é o objetivo da Operação Semana Santa Tiradentes 2025, que teve início nesta quinta-feira. Durante 5 dias, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar o efetivo nas rodovias e intensificar ações de fiscalização em todo o Brasil. Segundo o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, além de aumentar o número de agentes nas estradas, a operação vai contar com o uso de tecnologias. Tem se feito muito a fiscalização com radar fixo em parceria com o DENIT e com a NTT. E a Polícia Rodoviária tem aplicado muito os radares móveis nessa fiscalização, aumentando o número de fiscalização de alcoolemia. Entre os principais focos da operação este ano estão o combate à embriaguez ao volante, excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, uso de celular durante a condução e trânsito pelo acostamento. Além disso, a PRF também vai intensificar o combate a crimes como tráfico de drogas e armas nas estradas. E para garantir uma viagem tranquila e sem imprevistos, Fernando Oliveira, diretor-geral da PRF, reforça algumas orientações importantes. Respeite o limite de velocidade, jamais faça ultrapassagem em local indevido e, mais uma vez, não associe álcool e direção. Qualquer efeito tóxico coloca em risco a sua vida e a vida de outros que estão ao mesmo tempo na rodovia. A PRF divulgou também nesta quinta-feira o anuário de 2024, que detalha os dados de sinistros, infrações e ações de repressão ao crime. De acordo com o documento, a PRF registrou mais de 73 mil sinistros de trânsito de janeiro a dezembro de 2024. Nessas ocorrências, 84.526 pessoas ficaram feridas e outras 6.160 morreram. Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná foram os estados com os maiores números de sinistros, feridos e mortes. Reportagem Gabriela Noronha. O serviço de valores a receber do Banco Central tem sido alvo constante de golpes na internet. O serviço foi criado para que os cidadãos possam saber se tem dinheiro esquecido em contas antigas em bancos. Mas golpistas têm se aproveitado disso para enviar links falsos e entrar em contato diretamente com as pessoas, falando sobre valores fictícios, e assim roubar dados ou pedir dinheiro. O Banco Central informa que não faz esse tipo de contato e a única forma de consultar se você, sua empresa ou alguém falecido da sua família tem recursos a serem restituídos é pelo site valoresareceber.bcb.com.br. Incêndio na Amazônia é crime. Lançada a campanha de prevenção e combate aos incêndios florestais criminosos na Amazônia Legal. O objetivo é conscientizar proprietários rurais e comunidades locais sobre os riscos do uso do fogo. Vamos ouvir. A mudança climática tem afetado todo o bioma amazônico. Estamos enfrentando a pior seca das últimas décadas. E os incêndios criminosos pioram ainda mais a situação, levando perigo e poluição para nossa gente. O governo federal, em parceria com estados e municípios, mobiliza milhares de profissionais que só em 2024 já conseguiram controlar mais de 1.400 incêndios de grandes proporções. Fortaleça esse combate. Denuncie pelo 0800 061 8080. Juntos, vamos acabar com os incêndios criminosos. Governo Federal. Jovens que cumprem o serviço militar obrigatório vão ter ainda esse ano uma nova oportunidade de qualificação profissional com formação técnica em eletricista de média e alta tensão. A ação é fruto de um acordo firmado entre o Ministério da Defesa e a Enel Brasil.
A parceria integra o projeto Soldado Cidadão e prevê, ao longo de 4 anos, a capacitação de pelo menos 120 jovens por ano em escolas técnicas mantidas pela Enel nos estados do Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo. As primeiras turmas estão previstas para os meses de maio e julho, com mais um grupo sendo formado no segundo semestre. O coordenador-geral do projeto, Coronel Osmar Malveiro de Souza Júnior, traz mais detalhes. A empresa vai fazer essa seleção, as turmas serão formadas por 20 garotos em cada um dos 3 estados. Então, 60 rapazes estarão sendo formados por semestre, num total de 120 por ano. A importância dessa parceria está no contexto de que ter uma formação técnica como essa vai abrir portas e oportunidades para que eles possam conseguir renda por meio do trabalho após serem licenciados, porque a perspectiva é que eles sejam contratados pela própria Enel nesses 3 estados e em outros estados da federação onde eles tenham negócios por conta dessa capacitação. O projeto Soldado Cidadão é uma iniciativa do Ministério da Defesa com apoio do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Seu objetivo é oferecer formação profissional aos militares temporários em áreas como telecomunicações, comércio e varejo, construção civil, alimentação, informática e conservação, com cursos escolhidos conforme a demanda do mercado de trabalho e o interesse dos participantes. O coronel Osmar Malveiro de Souza Júnior conta um pouco mais sobre a parceria com a Enel. Foi assinada num modelo que possibilita a replicação desse modelo para quaisquer outras entidades públicas ou privadas que desejem investir no nosso pessoal, nos garotos, nos rapazes vinculados ao serviço militar e absorvê-los depois como mão de obra. E não vai custar um centavo sequer de dinheiro público. A capacitação será toda custeada pela própria empresa, que está investindo no nosso pessoal, visualizando a contratação deles. Voltado à inserção produtiva de jovens e à promoção da cidadania, o projeto Soldado Cidadão dá prioridade a militares em situação de vulnerabilidade social. A seleção para o curso proveniente dessa parceria com a Enel considerará critérios disciplinares, vocacionais e de desempenho profissional. Reportagem Gabriel Pinheiro. Reclamações e consultas feitas para a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, podem ser feitas a partir de agora também pelo WhatsApp. Por meio do aplicativo, os usuários podem registrar, consultar e reabrir protocolos, além de avaliar o atendimento recebido. Para utilizar o serviço, basta salvar o número 0800 610 1331. O Ministério da Saúde lançou hoje a ação nacional da campanha Lava Pés, cuidado com os pés diabéticos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou em São Paulo, no bairro de Belenzinho, da iniciativa que busca alertar a população sobre os riscos do diabetes, em especial a prevenção de complicações, como feridas, infecções e amputações. No evento, pessoas com a doença foram avaliadas e receberam orientações. O ministro Alexandre Padilha lembrou que a complicação da doença provoca um grande número de amputações e que todo o tratamento e medicamentos estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Só no Brasil, no ano passado, foram mais de 4.000 pessoas que tiveram que tirar um pedacinho, às vezes um pedaço do dedo, às vezes o pé inteiro, uma parte de mais de um dedo. A gente faz o cuidado para que não chegue numa situação tão grave a ponto de ter que amputar. E tomar o remédio todo dia de forma adequada é a melhor forma para que o pé diabético não progrida para uma situação grave. Canetas emagrecedoras só poderão ser vendidas com retenção de receita. A determinação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e entra em vigor 60 dias após a publicação no Diário Oficial da União. A partir daí, a prescrição médica deverá ser feita em 2 vias, assim como acontece com os antibióticos. A medida tem como objetivo proteger a saúde da população brasileira, especialmente porque foi observado um número elevado de eventos adversos relacionados ao uso desses medicamentos. E a Anvisa também fez um alerta. Bebês expostos ao contato em áreas onde o minoxidil foi aplicado pelos pais podem ter risco anormal de pelos, a chamada hipertricose. O minoxidil é indicado para o tratamento da alopecia em homens adultos. A Anvisa solicitou que a bula do remédio traga informações sobre o risco da hipertricose. E pede que os profissionais de saúde orientem os pacientes a evitar que crianças tenham contato com as áreas onde o medicamento foi colocado
adequado e lavar as mãos após a aplicação. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Amanhã, segunda-feira, feriados nacionais, não teremos a Voz do Brasil. Voltamos na terça-feira. Boa noite. Boa noite para você e até semana que vem. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal invalida taxa para a instalação de antenas de celular em Poços de Caldas, Minas Gerais. Para o Superior Tribunal de Justiça, a prisão cautelar não pode ser mantida apenas com fundamento na pena aplicada. Segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho decide que perícia deverá avaliar se estivador continua incapacitado para o trabalho. Boa noite, eu sou William Galvão. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal invalida taxa para instalação de antenas de celular em Poços de Caldas, Minas Gerais. Para o tribunal, trechos de duas leis do município mineiro violam competência exclusiva da União. Marcelo de la Líbera. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a cobrança de uma taxa em Poços de Caldas, em Minas Gerais, como condição para que empresas de telefonia instalassem torres ou antenas de celular no município. O ministro Cristiano Zanin, relator do caso, destacou que, segundo a jurisprudência consolidada do tribunal, só a União pode cobrar taxas sobre equipamentos de telecomunicações. Seu voto foi seguido por unanimidade na sessão virtual encerrada em 4 de abril. Superior Tribunal de Justiça decide que prisão preventiva não pode ser mantida apenas com base na pena aplicada. Assim foi revogada a prisão preventiva de um homem após restar caracterizado o constrangimento ilegal. Fátima Uchoa. O relator na sexta turma do STJ, ministro Og Fernandes, explicou que, nesse caso, a única fundamentação usada pelo juízo para manter a cautelar foi a quantidade da pena aplicada de 9 anos de reclusão. De acordo com o ministro, na sentença condenatória não há fundamentação concreta para manter a segregação cautelar, nem sequer foram indicados que persistiam os motivos que resultaram na decretação da prisão anteriormente para justificar a necessidade de mantê-la. O terminal portuário do Espírito Santo poderá rever a condenação ao pagamento de pensão vitalícia a um estivador. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que houve cerceamento de defesa e determinou a realização de nova perícia médica. Samanta Flor. Em 2013, o estivador foi aposentado por invalidez e conseguiu na justiça o direito à pensão vitalícia. Mas em 2019, a empresa pediu a nulidade da sentença, afirmando que a incapacidade do empregado era temporária. Para isso, pediu a realização de nova perícia. O pedido foi rejeitado pelas instâncias inferiores, mas a segunda turma do TST concluiu ter havido cerceamento de defesa e autorizou uma nova perícia médica. A decisão foi unânime e o processo retorna à primeira instância para a reavaliação do caso. Justiça Federal condena responsáveis por manter barraca de praia funcionando irregularmente em Pipa, no Rio Grande do Norte. A ação teve origem no Ministério Público Federal. Vanessa Pereira. A empresa Madeiro Beach Hotel, Bar e Restaurantes e a empresária dona do estabelecimento foram condenados por manterem de forma irregular uma barraca de praia funcionando ao lado das falésias de Pipa, no Rio Grande do Norte. O estabelecimento foi construído em uma área de preservação permanente da União, sem autorização da Superintendência do Patrimônio da União e sem licença ambiental. A empresária foi condenada a 2 penas pecuniárias e ao pagamento de multa. Já a empresa terá que destinar R$40 mil para custear programas ou projetos ambientais. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o dono de um restaurante por manter produtos impróprios para o consumo e com embalagem em desacordo com prescrições legais. De acordo com a ação, após denúncia anônima, policiais civis encontraram no restaurante do acusado diversos produtos vencidos ou sem informações na embalagem, o que configura crime contra as relações de consumo. O homem alegou que não sabia das irregularidades e que estava afastado da gerência do estabelecimento em virtude de problemas
problemas de saúde. A terceira Câmara de Direito Criminal manteve a condenação e fixou a pena do homem em 2 anos de detenção em regime inicial aberto, sendo convertida em prestação de serviços e prestação pecuniária, estipulado em um salário mínimo. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom feriado, bom fim de semana e até a semana que vem. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Déficit nas contas públicas deve passar de 64 bilhões em 2025, aponta a IFE. Comissões mistas de medidas provisórias voltam a funcionar após 5 anos. Senado vai receber Fórum Parlamentar do BRICS em junho. Boa noite. Boa noite. O Brasil deve fechar o ano de 2025 com um déficit primário de 64 bilhões. Isso significa que o governo vai gastar mais do que arrecada, sem contar os juros da dívida. A estimativa está no relatório da Instituição Fiscal Independente, que prevê um rombo ainda maior em 2026. O estudo alerta que as regras fiscais atuais não estão conseguindo conter o crescimento da dívida pública. Mais detalhes com Marcela Cunha. Após revisão do cenário fiscal, a Instituição Fiscal Independente estima um déficit primário de 64,2 bilhões neste ano. O valor equivale a 0,51% do PIB. O documento alerta para um possível agravamento do quadro em 2026, quando o rombo pode chegar a 128 bilhões de reais, ou quase 1% do PIB. Para o diretor executivo da IFE, Marcos Pestana, a situação é delicada, já que o atual arcabouço fiscal não está conseguindo estancar o crescimento da dívida. Dívida é uma herança que nós estamos deixando para os nossos filhos, nossos netos. O Brasil não está à beira do abismo, do caos, mas a situação é extremamente delicada e recomenda muita atenção do Congresso e do governo. A dívida pública deve chegar a 79,8% do PIB em 2025, batendo na trave de um nível crítico. Os números são considerados tecnicamente preocupantes caso não sejam adotadas medidas adicionais para aumentar a arrecadação e podem revelar o fracasso das novas regras fiscais. O senador Dr. Irã, do PP de Roraima, presidente da CPI das Bets, defendeu a prorrogação do prazo final de encerramento dos trabalhos, previsto para o dia 30 de abril. Ele ressaltou que o colegiado necessita de mais tempo para finalizar as investigações sobre a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação desta prática com as organizações criminosas para a lavagem de dinheiro e o uso de influenciadores na divulgação dessas atividades. Dr. Irã lembrou que os trabalhos da CPI das Bets foram prejudicados por habeas corpus do STF para que pessoas convocadas deixassem de comparecer à comissão para depor, como a influenciadora Deolane Bezerra. Ele também argumentou que a CPI teve o prazo de vigência prejudicado pelo recesso parlamentar e feriados prolongados. Nós temos um prazo exíguo da vigência dessa CPI, nós estamos conversando com o presidente Davi para ele compensar o tempo que nós perdemos no recesso e em alguns feriados prolongados, para que nós possamos também avançar um pouco e chegarmos aí a um relatório que seja um relatório de interesse da sociedade no final. Juízes poderão aplicar em qualquer fase da investigação policial medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em casos de violência física, sexual, psicológica, negligência ou abandono de menores. É o que prevê um projeto que está pronto para votação na Comissão de Segurança Pública. Repórter Janaína Araújo. O projeto de lei prevê a aplicação de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha pelo juiz em qualquer fase da investigação policial de
crime que envolva violência contra menor de 14 anos. O projeto passa por uma nova votação, já que foi apresentado um texto alternativo à versão original. O relatório da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, aperfeiçoou os mecanismos de proteção a crianças e adolescentes, elencando os tipos de violência previstos: física, sexual, psicológica, negligência ou abandono. Ela ressaltou os benefícios da proposta. A experiência bem-sucedida da aplicação de medidas protetivas em benefício de mulher vítima de violência doméstica e familiar. Aumenta o grau de proteção de crianças e adolescentes, ao mesmo tempo em que oferece ao Estado meios hábeis de agir contra a repetição da violência perpetrada. Também estão na pauta da comissão 2 projetos sobre segurança nos ambientes escolares, uma proposta que cria regras para abordagens policiais a pessoas em crise de saúde mental e outra para priorizar profissionais de segurança pública na fila de restituição do imposto de renda. O governo brasileiro assinou um protocolo de intenções para incluir a cultura oceânica nos currículos escolares em todo o país. O tema também é abordado em um projeto de lei que está em análise no Senado. A reportagem é de César Mendes. O Brasil é o primeiro país do mundo a determinar a inclusão oficial da cultura oceânica nos currículos escolares, com a assinatura de um protocolo de intenções essa semana pela ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, durante o Fórum Internacional Currículo Azul, no CNPq, em Brasília. No Senado, a Comissão de Educação analisa o projeto da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para determinar essa inclusão curricular. Para a relatora, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, ocupando 71% do globo terrestre e com papel determinante na regulação do clima, os oceanos não figuram de forma adequada nos livros didáticos. Ao promover um entendimento mais abrangente da influência do oceano sobre nós, os estudantes são impelidos a uma compreensão da importância dos oceanos para o Brasil e o mundo. As Nações Unidas designaram 2021-2030 como década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. O Congresso Nacional vai retomar a instalação das comissões mistas para análise de medidas provisórias na próxima semana. O modelo estava suspenso desde a pandemia e a retomada foi um pedido de lideranças partidárias. Os detalhes com Henrique Nascimento. 3 medidas provisórias vão começar a ser analisadas por comissões mistas do Congresso na próxima semana. O modelo estava suspenso desde a pandemia. Entre as propostas em discussão estão o reajuste dos salários dos militares das Forças Armadas, mudanças no Fundo Social para ampliar os usos dos recursos do petróleo e a regulamentação do crédito consignado digital para trabalhadores do setor privado. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, destacou a importância da retomada desse formato. A vantagem é que nesses 120 dias você vai estar analisando em conjunto senadores e deputados. Então todo mundo vai ter acesso. Não é só o relator que era indicado em plenário e o relator que era indicado em plenário do Senado sem passar por comissão nenhuma e se votava as medidas provisórias. Ainda segundo o parlamentar, a volta das comissões evita que medidas sejam votadas sem tempo para discussão, como ocorria no passado. Antigamente chegava, faltando um dia, 2 dias para expirar uma medida provisória, nós tínhamos que votar toque de caixa, às vezes não poderíamos nem fazer nenhuma modificação, porque senão ela expirava e não tinha como voltar para a Câmara. A retomada atende a um pedido das lideranças partidárias do Congresso. As comissões mistas são compostas por 12 deputados, 12 senadores e igual número de suplentes. E o Senado vai sediar em junho a 11ª edição do Fórum Parlamentar do BRICS. O encontro acontece em momento estratégico de disputas comerciais e geopolíticas e deve reunir parlamentares de mais de 30 países em Brasília. Repórter Paulo Barreira. Entre os dias 3 e 5 de junho, o Senado recebe a 11ª edição do Fórum Parlamentar do BRICS. O evento reunirá representantes de 31 parlamentos e cerca de 150 parlamentares de diferentes países. Criado em 2015, o encontro fortalece o diálogo entre os países do bloco e marca este ano a estreia dos chamados países parceiros.
nações que demonstram interesse em futuramente integrar o grupo. Atualmente, o BRICS é formado por 11 países e responde por quase 40% do PIB mundial e metade da população global. Fabrício Cortes, assessor internacional do Senado e coordenador do evento, avalia que o grupo ganha centralidade ao se firmar como alternativa ao G7. A importância do BRICS hoje tem ganhado uma centralidade, principalmente como alternativa econômica ao modelo tradicional representado pelo G7. De modo que o grupo se consolida hoje como esse agente da mudança, propondo uma reforma na governança global e promovendo uma nova arquitetura multipolar nas relações internacionais. Sob a presidência rotativa do Brasil, o bloco discute temas como saúde global, mudanças climáticas e inteligência artificial. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom feriado. Jornal Câmara dos Deputados. Projeto aumenta a pena para uso de substância tóxica em pulverização aérea. Agentes de segurança podem passar por testes periódicos de saúde mental. Deputados aprovam o reconhecimento do exercício profissional da capoeira. Boa noite. A CCJ da Câmara aprovou o projeto que reconhece a profissão do mestre de capoeira. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que reconhece o exercício profissional da capoeira e declara a atividade bem de natureza imaterial em todas as formas em que se manifesta. O texto também estabelece as competências do profissional mestre de capoeira e as qualificações profissionais para o exercício da capoeira. De acordo com o texto aprovado, a profissão de capoeirista aplica-se a todas as modalidades em que a atividade se manifesta, seja como esporte, luta, dança, cultura ou música. O texto prevê a proteção das práticas corporais da capoeira e de suas manifestações culturais afrodescendentes, de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial. A proposta estabelece que será considerado mestre de capoeira o capoeirista profissional devidamente reconhecido e titulado pelas respectivas entidades representativas da capoeira. Ficam reconhecidos como mestres de capoeira e contramestres de capoeira os profissionais em exercício nessas respectivas profissões até a data de promulgação da futura lei. Segundo o texto, são privativas do mestre de capoeira, entre outras atividades, o desenvolvimento com crianças, jovens e adultos das atividades esportivas e culturais que compõem a prática da capoeira em estabelecimentos de ensino e em academias, a ministração de aulas e treinamento especializado em capoeira para atletas de diferentes esportes, instituições ou academias e a avaliação e a supervisão dos praticantes de capoeira. Caberá ao poder público registrar os mestres de capoeira na Classificação Brasileira de Ocupações. O autor da proposta, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, explicou que foi procurado por segmentos da capoeira, pois escolas e academias têm encontrado dificuldades de contratar profissionais por falta de registro profissional e acabam exigindo formação em educação física. A partir do momento em que nós aprovamos a regulamentação da atividade do profissional de capoeira, inserindo o seu registro na Classificação Brasileira de Ocupações, passa a existir, de fato, esta ocupação, e aí as escolas, as academias podem contratá-los e eles poderão exercer legalmente a sua atividade sem ter que ficar fazendo puxadinho, dar um jeitinho, que é aula de arte, é aula de educação física. Não, é aula de capoeira. A proposta que reconhece o exercício profissional da capoeira já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Trabalho.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, critica o desrespeito ao teto constitucional de remuneração no serviço público, especialmente no Judiciário e Ministério Público. Ela argumenta que, frequentemente, verbas indenizatórias são usadas para burlar o limite previsto. A deputada cobra coerência entre o que diz a Constituição e a prática dos supersalários e lamenta que projeto sobre o tema esteja parado no Senado desde 2021. Adriana Ventura aponta que a matéria perdeu efetividade devido ao número de exceções incluídas no texto. Avançou na Câmara o projeto que regulamenta a profissão de agente indígena de saúde. O repórter Luiz Cláudio Canuto traz mais detalhes sobre o texto. A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou a regulamentação da profissão de agente indígena de saúde, o AIS, e de agente indígena de saneamento, o AISAN, no âmbito do subsistema de atenção à saúde indígena do SUS, o SACI-SUS. De acordo com o texto, além de indígena, para trabalhar como AIS ou como AISAN, o profissional deve residir na área da comunidade de atuação, ter no mínimo 18 anos, dominar a língua da comunidade e conhecer os costumes e sistemas tradicionais de saúde indígena. Será exigida a conclusão do ensino fundamental e curso de qualificação específico definido pelo Ministério da Saúde. O agente indígena de saúde atuará na prevenção de doenças, monitoramento e promoção da saúde das populações indígenas, prestar primeiros socorros e mobilizar as comunidades, seguindo as diretrizes do SUS. Já o agente indígena de saneamento trabalhará especificamente em saneamento básico e ambiental, como monitoramento e a manutenção de sistemas de saneamento e ações para prevenir doenças. O relator na comissão, o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, defendeu a aprovação do texto elaborado na Comissão de Saúde para um projeto da ex-deputada Joênia Wapichana, que hoje preside a FUNAI. Uma das mudanças é a contratação dos profissionais pela CLT por meio de parcerias com entidades sem fins lucrativos que apoiam os direitos indígenas. Imagina você trabalhar tendo a sua profissão regulamentada, sendo reconhecida pela consolidação das leis do trabalho. Eu acho que nós estamos corrigindo uma injustiça, porque os agentes comunitários de saúde que não são indígenas, eles já são reconhecidos, a sua profissão já é reconhecida, inclusive na CLT. E os agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento não tinham sua profissão reconhecida. Com essa aprovação, a gente está dando, digamos, um direito merecedor de quem está lá junto às populações indígenas cuidando da saúde da nossa gente. O relator Ayrton Faleiro fez mudanças que permitem que os profissionais de saúde indígena tenham outros empregos com horário compatível, além de ampliar para 4 anos o prazo de adequação às novas leis para possibilitar melhor planejamento da atuação dos agentes. O deputado citou uma nota técnica que estabelece prazo de adequação para a atuação da Secretaria de Saúde Indígena em áreas de difícil acesso. De acordo com o secretário de Saúde Indígena, Weibe Tapeba, cerca de 20 mil trabalhadores de saúde atuam em áreas indígenas, mais de 1/3 são agentes indígenas de saúde ou de saneamento. Na Câmara, o projeto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois, vai ao Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Segurança Pública. Sargento Faur, do PSD do Paraná, critica a lei que trata do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Em sua percepção, o aumento de moradores de rua no Brasil é causado pelo uso de entorpecentes e não pela pobreza. Sargento Faur entende a punição e a internação compulsória de dependentes como formas eficientes de enfrentar o problema social. Por fim, ele cobra do governo e do Congresso ações para reprimir o tráfico e combater a epidemia de dependência química. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, idealizador do Cadastro Nacional de Estupradores, cobra urgência na efetivação do sistema, autorizada desde 2020. Segundo ele, os recursos estão disponíveis, mas o Conselho Nacional de Justiça tem dificultado a entrega dos dados. Hildo Rocha elogia a disponibilidade de autoridades do governo em efetivar o cadastro. O parlamentar reforça a importância do instrumento na proteção de vítimas e na localização de milhares de foragidos
condenados por estupro de vulneráveis. Nilton Tato, do PT, denuncia despejos ilegais de famílias sem terra, ocupantes de áreas públicas, como as 500 famílias em Álvares Florense, município de São Paulo. O deputado cobra ações do Judiciário e do Legislativo na promoção da reforma agrária prevista na Constituição. Segundo Nilton Tato, 145 mil famílias vivem acampadas no país, aguardando que o Estado cumpra seu dever de garantir o direito à terra e à moradia. Ele critica a criminalização de movimentos sociais como o MST e reclama de decisões judiciais e ações policiais em favor de grileiros. Justiça. Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, considera que a proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro é mais um ataque à democracia. Para o congressista, a medida é uma manobra política que tenta livrar Jair Bolsonaro das consequências legais. Na visão de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a tentativa de anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro promove uma política de impunidade no Brasil. Segundo a deputada, a população já se manifestou a favor da justiça e não aceitará retrocessos. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, avalia como vingativa a decisão do Conselho de Ética de cassar o mandato do deputado Glauber Braga. Ele denuncia ainda o caráter corporativista do colegiado, que teria arquivado 203 das 234 denúncias apresentadas desde 2001 contra outros parlamentares. Política. Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, acusa o governo de cometer estelionato eleitoral ao não cumprir promessas de campanha. Ele menciona, como exemplo, o aumento da inflação, que, segundo ele, retirou alimentos básicos da mesa dos brasileiros. Na segurança pública, Coronel Assis afirma que o governo é omisso no combate ao crime organizado. O deputado alega que a PEC elaborada pelo Executivo para reformular o setor ignora as causas reais da criminalidade e tenta desviar a atenção da população. Saúde. A tramitação do projeto que prevê a avaliação periódica da saúde mental de policiais deu mais um passo na Câmara. A repórter Isabela Ludovichak tem os detalhes da medida. A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um projeto que determina a avaliação periódica da saúde mental de agentes de segurança pública. A medida inclui as polícias federal, rodoviária, civil e militar, bombeiros, guardas municipais e agentes penitenciários. O projeto, apresentado pelo deputado Pedro Ayara, do PRD de Minas Gerais, que é bombeiro, prevê que a primeira avaliação mental dos agentes será feita no início do curso de formação da carreira e depois periodicamente, com intervalo máximo de 2 anos. Caso algum problema seja identificado, o profissional deve ser encaminhado para acompanhamento psicológico pela própria corporação. Relator da proposta, o deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, defende que o Estado brasileiro deve oferecer suporte à saúde mental desses profissionais. Segundo ele, os agentes da segurança pública enfrentam dificuldades para pedir apoio às suas corporações. A questão do suicídio dentro das forças de segurança é um tema que, infelizmente, ainda é tratado como um tabu pelas corporações. Por quê? Porque elas não querem assumir que a tropa não está doente. Elas estão se tratando como máquina. Não há divulgação desses casos. Não há um reconhecimento oficial do problema. Isso impede qualquer avanço real na prevenção. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que o aumento das taxas de suicídio entre os policiais superam as mortes em combate. Em 2023, foram 118 profissionais civis e militares que tiraram a própria vida, enquanto 107 morreram em enfrentamentos. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o deputado Sargento Portugal destacou as condições de trabalho que vivem os policiais do país. Começa pelas péssimas condições de trabalho, as escalas extenuantes, assédio moral e assédio sexual, salários baixos, benefícios insuficientes e perseguições dentro da própria hierarquia. Toma-se isso a constante exposição à violência, enfrentamento diário com a morte, o estresse de estar sempre no limite. Isso tudo cobra um preço muito alto na saúde mental dos policiais. Segundo ele, o maior desafio é desfazer a idealização do perfil do super-herói dos policiais, para que a própria instituição de segurança pública reconheça a necessidade da avaliação periódica de saúde mental desses agentes.
Porque combater o crime, a gente já sabe. A gente faz um juramento com a própria vida. Agora, você não conseguir combater dentro da tua própria instituição o teu esgotamento físico e mental, eu acho que é o maior desafio que nós temos hoje. A proposta que prevê o acompanhamento periódico da saúde mental dos profissionais de segurança pública em todo o país ainda precisa de avaliação nas comissões de saúde e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak. Ciência e tecnologia. A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência aprovou proposta que prevê mais ferramentas obrigatórias para garantir acessibilidade digital. A repórter Kari Santin traz mais informações sobre as novas medidas. Plataformas de conteúdo audiovisual, portais do governo na internet e desenvolvedores de jogos eletrônicos terão que se adaptar ainda mais às necessidades de pessoas com deficiência. É o que propõe um projeto de lei aprovado pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O texto prevê uma série de medidas para garantir acessibilidade no ambiente virtual, alterando o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que avaliou positivamente a proposta, considera que ela amplia oportunidades e elimina barreiras de comunicação. A acessibilidade ela tem que estar em todos os meios de comunicação e ela tem que assegurar que nós tenhamos todas as pessoas com igualdade de apreender todos os conteúdos e, em particular, nas mídias sociais, nos streams. O objetivo é assegurar que esse público disponha igualmente das tecnologias em uso hoje e no futuro. Instituições públicas e privadas já são obrigadas a incluir recursos que garantam pleno acesso às informações publicadas em suas plataformas virtuais desde a criação do Estatuto. A questão é que o novo texto adiciona parâmetros mais específicos a serem considerados na aplicação dessas ferramentas. Entre as principais medidas estão oferecer recursos de audiodescrição e tradução em Libras em conteúdo audiovisual e sites do governo, adicionar legendas simultâneas e janela para intérpretes de Libras em transmissões ao vivo e garantir uma interface amigável e intuitiva compatível com as configurações que esses usuários já utilizam em seus dispositivos. Além disso, os serviços de streaming e conteúdo audiovisual, como Netflix, YouTube e Twitch, precisam apresentar planos de ação e prazos para adotar completamente os requisitos de acessibilidade, que não devem ultrapassar o período de 10 anos. Outra parte da norma envolve os fornecedores de jogos eletrônicos, que devem garantir o acesso mais completo possível de pessoas com deficiência a essas mídias. Para a deputada Érica Cocai, implementar essas medidas não deve prejudicar financeiramente as empresas, uma vez que há uma variedade de recursos gratuitos disponíveis para adaptar conteúdos nos moldes da acessibilidade. Que nós tenhamos não apenas Libras, mas tenhamos audiodescrição, todos os mecanismos para que todas as pessoas tenham acesso a estes conteúdos. A verificação e o aprimoramento da acessibilidade digital ficarão a cargo de um conselho coordenado pela Agência Nacional do Cinema, a Ancine. O projeto que prevê novas medidas para garantir acessibilidade no ambiente virtual passa agora para a avaliação da Comissão de Ciência e Tecnologia. Da Rádio Câmara de Brasília, Karen Santin. Meio Ambiente. Aumentar a punição para quem espalhar substância tóxica utilizando pulverização aérea. Projeto nesse sentido foi aprovado por uma comissão da Câmara. Saiba os detalhes com a repórter Silvia Munhato. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou proposta que altera a Lei de Crimes Ambientais para aumentar a pena do crime de poluição por uso indevido de substância tóxica, quando aplicada por pulverização aérea sobre área úmida. Hoje, a pena prevista de reclusão de 1 a 4 anos mais multa para quem produzir, transportar, armazenar ou usar substância tóxica em desacordo com as exigências legais. De acordo com a proposta aprovada, essa pena será aumentada de 1/6 a 1/3 se o produto for aplicado por pulverização aérea sobre área úmida ou área especialmente protegida. A lei atual já prevê o mesmo aumento de pena se o produto for nuclear ou radioativo. O texto aprovado é a versão feita pelo relator, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Ele lembrou o desmate químico de uma área superior a 80 mil hectares de vegetação nativa do Pantanal por um fazendeiro da região. Aquele episódio que a gente assistiu há 2, 3 anos atrás no Pantanal, que com pulverização aérea do agente laranja, foi feito um desmatamento, na verdade, acabar com toda a vegetação florestal de muitos alqueires. Mas isso é comum que acontece em várias partes
partes do Brasil, que inclusive com essa pulverização aérea acaba também pulverizando nascentes, córregos, rios, e aí precisa ter uma regulação melhor e ter crimes de como punir, entendeu? Aqueles que cometem esse crime. A Lei de Crimes Ambientais atual prevê detenção de 6 meses a 1 ano e multa para quem matar ou utilizar espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão da autoridade competente. Pelo texto aprovado, a pena será aumentada de metade se o crime for praticado por meio de pulverização aérea de substância química. No caso de crimes contra a flora, as penas serão aumentadas de 1/6 a 1/3. A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça e em seguida pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Relações Exteriores. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, celebra o lançamento de uma rota marítima direta entre China e Brasil, com portos em Salvador e Santana, no Amapá. Ele informa que a nova conexão vai reduzir o tempo de transporte em até 40% e facilitar a exportação de produtos perecíveis. Daniel Almeida ainda critica o isolacionismo dos Estados Unidos e defende um mundo multipolar baseado na cooperação e no respeito mútuo. O parlamentar acredita que a diversificação das exportações brasileiras pode fortalecer os laços com o governo chinês. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Val Monteiro e